Bom dia, minha gente. Então, vamos dar hoje continuidade aos nossos estudos sobre números quânticos, né? Sabendo que eles descrevem, né, a trajetória dos elétrons nos átomos, né? A trajetória energética, né? A energia. A gente viu também que a gente só pode estudar esses números quânticos porque nós temos, né, a descoberta de um orbital que pode ser representado por esse desenho aqui, né? Que é a região onde há uma probabilidade máxima de encontrar um elétron. Como não sabemos em que nessa região, onde é que está o átomo, qual a posição, qual a orientação, qual o sentido, a direção desse elétron no átomo, foram criados os números quânticos, não é isso? E existem 4 números quânticos. Coloquei bem grande aqui, deixa eu ver se eu aumento mais para vocês verem novamente, que é o número quântico principal, que é o número quântico principal, que é responsável para indicar, informar o nível, né? É representado pela letra N e é responsável por apresentar o nível, em que nível está este elétron, ou melhor, em que camada está este elétron. Por exemplo, aqui nesse orbital, que é essa região onde há a probabilidade de existir um elétron. Em que nível desses aqui, dessas esferas que vocês estão vendo aqui, em que nível, em que camada pode estar esse elétron, né? Então, o número quântico principal indica o nível, que é representado pela letra N, ou camada em que pode estar o elétron. Temos também, né, o número quântico secundário, né? O número quântico secundário, ele indica, né, ele indica a energia do elétron, né? Ele também, né? A gente viu lá em Sommerfeld, né? No modelo atômico após Bohr Sommerfeld, ou Sommerfeld, como vocês falam, que o átomo, né? Ele tem uma forma circular ou elíptica. Então, esse número quântico secundário, além de indicar a energia do elétron, né? Ele indica a forma do orbital. Ele indica a forma desse orbital aqui, se o elétron está naquela parte que é elíptica ou circular do átomo, né? Por isso que é chamado de azimutal, ou seja, secundário ou azimutal. Indica a energia, né, do elétron e também a sua forma, né? A gente viu aí que, no caso, já que se indica a forma se é circular e elíptica, entre as camadas existe, que são os níveis, entre um nível e outro, existem então o quê? Os subníveis. Então é aí que a gente vai estudar no número quântico secundário, então, estes subníveis, que é aí que estarão a energia necessária para que esse elétron é, esteja, né, sejam encontrados. Também temos o número quântico magnético, né? Assim como o número quântico secundário indica energia, esse número quântico magnético vai indicar a direção dessa forma, né? A direção dessa forma circular ou elíptica em que o elétron se encontra, entendeu? Um tem a ver com o outro. No número quântico magnético, eu quero achar o número quântico. Qual é o número? O número 1, 2, 3, 4, 5. Qual o número? Eu achei esse número quântico magnético, né, que é relacionado a este elétron. Eu preciso saber, então, do orbital, né? Eu preciso saber, então, do subnível. Então, se eu preciso saber do subnível, esse número quântico magnético está associado ao número quântico secundário. Então, o número quântico magnético está relacionado ao número quântico secundário. O magnético não tem como você prever o elétron, a posição do elétron ali, se você não souber o, o subnível do elétron. E tem ainda um número quântico magnético de spin, esse último aqui, ó. Enquanto o número quântico principal indica o nível, o número quântico secundário, o subnível, o número quântico magnético indica a direção desse subnível, o número quântico magnético de spin, esse aqui, o último, indica o sentido. Então, o penúltimo indica a direção, igual a vetores lá. E o último, indica o sentido, a orientação dos elétrons, se é horário ou anti-horário. Entendeu?
A gente vai ver cada um a partir de agora. A gente já viu aqui, vou fazer um breve resumo do número quântico principal, como eu disse, é o primeiro, né? É representado pela letra N de navio, né? E indica o número quântico, são esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vai de 1 a 7, e indica os níveis ou camadas. As camadas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, e tem esses números aqui. Então, se eu digo que o elétron está no nível 3, se está no nível 3, o número quântico principal é 3, a camada é M. Beleza? Mas eu tenho agora, já tenho isso, ok. Agora eu preciso saber, além do nível, né, ou camada, eu preciso saber quantos elétrons comportam em cada nível desse aqui. Para eu saber quantos elétrons comportam em cada nível desse aqui, foi criada uma expressão matemática, né? Foi criada uma expressão matemática 2n igual a 2 para achar a quantidade de elétrons de cada nível. Então, se eu tenho no nível 1 aqui, eu posso achar quantos elétrons são possíveis nesse nível. Aí eu uso essa expressão matemática. Qual é o nível que eu estou querendo? Então, qual o valor de N? O valor de N da primeira camada é 1. Então, no lugar de N aqui, eu coloco 1. Aí vai ficar 2 multiplicado por 1, que é o nível que eu estou querendo saber a quantidade de elétrons, elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim, 2 vezes 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 2, 2. Então, o número máximo de elétrons dessa camada é 2. Beleza? 2 elétrons que eu vou encontrar aqui nessa primeira camada. Na segunda camada, eu faço a mesma conta. 2 vezes 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2 daqui, 8. Então, tá aqui. Olhem para cá. 2 vezes n ao quadrado, já que é a segunda camada, segundo nível. 2, 2 ao quadrado, 8. Então, vou ter na primeira 2, na segunda, no segundo nível, ou segunda camada, 8, 18, 32. E aí, se eu for utilizando essa expressão teórica, eu vou achar na primeira camada 2, na segunda 8 e assim sucessivamente. 18, 32, 50, 72, 98. Só que isso é na teoria. Experimentalmente, né? Vou até ser redundante. Foram feitos experimentos, ou seja, experimentalmente foram feitos experimentos em que aqui foi comprovado 2, 8, 18 e 32. Só que quando chega aqui, esses 50, 72 e 98 só ficou na teoria, porque na prática os números aqui se repetem, tá vendo? De 32 vai para 32, 18 e 8. Então, o correto, o número máximo de elétrons em cada nível deste aqui, em cada camada dessas aqui, são 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. É o número máximo de elétrons que foram encontrados nessas camadas experimentalmente. Porque na teoria, a partir dessa teoria aqui, dessa expressão matemática, são esses valores. Mas experimentalmente foi esse, na prática é esse, o correto é esse. Foi a partir daqui, desse número máximo de elétrons, que Linus Pauling, né, fez aquele diagrama de elétron, diagrama de Pauling, para distribuir esses elétrons nos orbitais, que foi a atividade que vocês já fizeram lá quando eu passei essa pesquisa, né, para fazer o diagrama de Pauling, que a gente já viu, né, que ele foi feito. Cadê, meu Deus? Deixa eu diminuir aqui. Ele foi feito. Volta à internet. Aqui o diagrama de Pauling, tá vendo? Cada nível, aqui o número máximo de elétrons, tá vendo? Ele fez de acordo com a parte experimental, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Aumentar mais aqui, ó. Experimental, né? Com a prática, não com a teoria, tá vendo? Do número máximo de elétrons, 12 na primeira nível, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Ele fez assim e construiu o diagrama, né? Vamos voltar para passar agora para
Já viu isso aqui para o, deixa eu diminuir aqui, o próximo número quântico, que é o número quântico, esse é que a gente viu agora foi o número quântico principal. Ó. Vou retomar. O número quântico principal indica N, que são os níveis ou camadas. Para encontrar o número de elétrons de cada nível desse aqui, eu utilizo essa expressão matemática, 2n ao quadrado, que é o número máximo de elétrons, e vou, em cada nível eu vou colocando o número do nível. Nível 1, 1 ao quadrado vezes 2, e vou encontrando o número de elétrons. A gente viu que tem o número, a quantidade de elétrons teoricamente e na prática, ok? Agora, assim como o número quântico principal tem uma letra associada, um número quântico associado, tem também no número quântico, no próximo, um número máximo de elétrons. Beleza? Então, aqui agora, no número quântico secundário ou azimutal. O número quântico secundário azimutal é representado pela letra L de lápis. O número quântico principal anterior é representado pela letra N de navio. Já o número quântico secundário é representado pela letra L de lápis. Enquanto o número quântico principal vai de 1 a 7, indicando os níveis, o número quântico secundário vai de 0 a 3, indicando os subníveis. Enquanto o de lá indicava o nível, aqui indica os subníveis. Beleza? Então, para o número quântico 0, o subnível é S. O número quântico 1, o subnível P, 2D, 3F. Reparem que esse subnível aqui indica a energia do elétron. Aquela parte lá, quando eu estou no átomo, energeticamente está em que lugar ali? Onde tiver a maior energia ali, o elétron está naquela região ali. Que região? Nessa região onde o subnível, se não for no subnível S, vai estar lá no subnível P, no subnível D e no subnível F. E isso vai indicar, aqui ó minha gente, vai indicar a forma, se for no subnível S, o elétron, a energia elétrica ali vai estar com a nuvem eletrônica que vai ter esse formato aqui, ó. Tá vendo? Se for S. Se for P, vai ter esse formato aqui, beleza? E cada uma região, cada uma forma dessa aqui vai ser a energia em que o elétron está ali concentrada naquele átomo. Ou seja, o número quântico secundário indica a forma do orbital, indica a forma da região em que é possível encontrar aquele elétron, beleza? Então, retomando, 0, o número quântico secundário, agora é o secundário, é 0, subnível é S. O 1, P, 2D, 3F. Está faltando aqui agora o quê? A quantidade massa, se eu tivesse uma legenda aqui, uma fazenda aqui, eu colocava aqui embaixo assim, ó, olhem para cá, ó, quantidade máxima de elétrons de cada subnível. Então, enquanto lá a gente usou a expressão matemática 2n ao quadrado, para esses subníveis aqui, S, P, D e F, a gente também vai encontrar uma outra expressão matemática, que é essa aqui, ó. Tá vendo? O número máximo de elétrons de cada subnível, S, P, D e F, é 4L mais 2. Esse L aqui indica o subnível. No subnível S, qual o valor de L? 0. Então, 4 vezes 0 é 0, mais 2, 2. Então, no subnível S, que o número quântico secundário é 0, eu só tenho quantos elétrons? 2. Beleza? No subnível P, em que o número quântico secundário é 1, então subnível P, número quântico secundário é 1, eu colocando esse 1 aqui no lugar do L, fica 4 vezes 1 é 4, mais 2, 6. No próximo, que é o D, S, P, D e F. E no D, o número de L, número quântico secundário L é 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, e assim sucessivamente. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Então, S, P, D e F, 2, 6, 10 e 14. Tá bom? Então, no subnível S comporta até 2 elétrons, no subnível P comporta até 6, o D até 10, ou seja, de 0 a 10, né? E no subnível F até 14. E qual a representação disso aqui?
Então, no lugar do S tem esse expoente 2. Esse 2 aqui é esse mesmo 2 aqui. É a quantidade máxima de elétrons desse subnível. 2. Aqui no P é 6, é colocado em forma de expoente. F14. A gente pode encontrar, após aquele diagrama de Pauli que eu acabei de demonstrar aí para vocês, como foi construído, que quando você faz a distribuição dos elétrons ali naquele diagrama, e eu tenho naquele produto ali, naquela distribuição, o resultado, na verdade, o produto não, o resultado, um resultado, por exemplo, 3D5, no lugar do D aqui, o D não tem 10 aqui, ou seja, como eu disse a você, é de 0 a 10. Repare que esse exemplo aqui está D5. 5 pode? Pode, porque o subnível D vai de 0 a 10. Então, esse 5 aqui quer dizer que nessa configuração, nessa distribuição eletrônica que eu fiz lá no diagrama, eu obtive esse 3D5. Então, num orbital, no subnível D, eu tenho 5 elétrons dos 10 que são possíveis de colocar aqui. Esse 3 aqui, ó, vem do número quântico principal. Então, eu posso dizer que este elétron que eu distribuí está num átomo que está no número, na terceira camada, que tem 3 camadas, na verdade, né? Eu está em um átomo que tem 3 camadas ou 3 níveis, tem o subnível, no seu subnível D, 5 elétrons. De novo, eu posso dizer então, com isso aqui, com essa representação que vocês estão vendo aí, que eu estou diante de um átomo que tem 3 camadas, ou seja, 3 níveis, né? E no seu orbital D e no seu subnível D tem 5 elétrons, ao invés de 10. Beleza? Então, eu tenho aqui o número máximo de elétrons nos subníveis. Os subníveis vêm do número quântico secundário. Beleza? Então, quando eu falo de nível, eu estou falando de número quântico principal, aqui. E quando eu falo de subnível, SP, D e F, eu estou falando de número quântico secundário. Vocês podem ver agora que o próximo número quântico é o número quântico magnético. Né? Deixa eu pular aqui, diagrama de Pauli, distribuição em íons. Aqui ele é o número quântico magnético. Esse número quântico magnético, assim como o número quântico principal é representado por N de navio, o número quântico secundário é representado por L de lápis, o número quântico magnético, deixa eu aumentar aqui, é representado pela letra M, M de Márcio, M de Márcio. E esse número quântico magnético dá a direção e o sentido, né? A direção dessa forma aqui, tá vendo? Dá a direção dessa forma do orbital. Ou seja, ele depende dessa forma. E lembra que essa forma, quem dá essa forma lá do orbital é o número quântico secundário. É por isso que esse M aqui tem esse Lzinho aqui, ó. Esse Lzinho aqui. Esse Lzinho vem lá do número quântico secundário. Por isso que eu estou dizendo que o número quântico magnético M depende de L, depende da forma. Beleza? Então, ele que dá essa direção, ele que vai dizer, ó, se o elétron, se for, por exemplo, o orbital S, se o elétron está nessas partes aqui, ó, em que direção? Está nessa direção horizontal? Está na vertical? Está na inclinada? Beleza? Se for do subnível P, está orientado nesta direção ou nesta direção? Beleza? Ou nesta direção aqui ainda, norte e sul. Então, ele dá esta direção. Beleza? O próximo número quântico é o número quântico de spin. O número quântico de spin é que dá o sentido, enquanto um dá direção, igual vetor dá direção, esse aqui dá o sentido. Se o elétron está neste sentido horário ou no sentido anti-horário. Beleza? E aí só são dois números quânticos de π. Menos 1 sobre 2 ou mais 1 sobre 2. Já os números quânticos magnéticos, que eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, depois que acabar vocês assistirem esse vídeo, o vídeo embaixo vai estar explicando com mais detalhes o número quântico magnético, beleza? Já o número quântico magnético, ele vai de menos L a mais L. Quanto equivale L? Quando equivale L lá? Quando equivale L de S, do subnível S, né? 0, do subnível P, né? 1, do D, né? 2 e do F, né? 3,
Então, o número quântico magnético, já que depende de S, P, D e F, ele vai de menos esse S a mais esse S, de menos L a mais L. Se for S, o número quântico principal, o secundário é 1. Então, o número quântico magnético vai de menos 1 a mais 1. Se for P, o número quântico secundário de P é 2. Então, o número quântico magnético vai de menos 2 a mais 2. Então, menos 2, 0, mais 1, mais 2. Entenderam? É sempre assim. Como, por exemplo, aqui, ó, esse número quântico aqui, em que o número secundário L é igual a 1, então o subnível é S. O ML, ou seja, o número quântico magnético, vai de menos 1 a 1. Menos 1, 0 e 1. E aí, para isso, já que eu tenho 3, eu vou precisar, então, ó, para o número quântico magnético S, né? Ele vai de menos L a L. Ele vai ser representado, então, tá vendo? Ele vai ter quantos orbitais, quantas regiões lá. Essa região pode ser representada por quadradinhos, círculos. Então, no subnível S, eu vou ter quantos orbitais lá, quantas regiões possíveis de encontrar o elétron. Aí eu faço uma continha, essa aqui, 2L mais 1, 2 vezes 0 mais 1, que dá 1. Então, eu só tenho um quadradinho. Para colocar aqui nesse quadradinho, professor, os elétrons. Os elétrons. E no P, eu faço essa continha, 2 vezes 1 mais 1, 3, então eu tenho 3 orbitais. Nesse eu coloco 0, nesse aqui eu coloco menos 1, 0 e mais 1. Repare que é de menos L a mais L. Lá eu falei que S valia 1, desculpa, S vale 0. Beleza? Por isso que só tem 1, aqui é 0. E no D aqui, o número quântico secundário do D, do subnível D, é 2. Então, colocando esse L aqui, fica 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Eu coloco 5 quadradinhos. Como D, o número quântico é 2, então vai de menos 2 a mais 2. Então, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. E assim sucessivamente. Essa parte aqui é um pouco mais, precisa de mais detalhes, por isso que eu vou botar um vídeo abaixo, viu? Só botei aí para não deixar em branco. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos a parte de número quântico principal e número quântico secundário, a representação deles e também a quantidade de elétrons de cada um. A quantidade de elétron máxima de cada camada, de cada nível, e a quantidade máxima de elétrons de cada subnível. É S, como está aqui, S, P, D e F. E esse número quântico magnético de spin está logo no vídeo abaixo. Muito obrigado.